Professor Montanha na área aqui com vocês, né? Queridos telespectouvintes, olha as palavras que eu sei, né? Hoje o nosso papo é sobre aterosclerose. Vamos ver o que é aterosclerose, quais são os sintomas, as consequências de ter uma aterosclerose, como é feito o diagnóstico e o tratamento dessa patologia ainda associada ao nosso sistema cardiovascular. Dá uma escutadinha na chamadinha e vamos aprender um pouquinho sobre essa doença dos nossos vasos sanguíneos. Vem comigo aprender, vem? Professor Montanha está aqui com vocês mais uma vez, então, né? Então vamos lá, depois da nossa chamadinha aqui no nosso canal da saúde, conversar um pouquinho sobre aterosclerose, né? O que seria, então, essa doença, né, associada ao sistema cardiovascular, a aterosclerose? É diferente de arteriolosclerose, né? Isso nós veremos num outro momento, né? Então, hoje o momento é aterosclerose, uma boa palavra também para aquele programa do Silvio Santos, Roda Roda Jequiti. Nunca ninguém vai ganhar R$ 1 milhão com essa palavra escondida lá, certo? Então, o que seria a aterosclerose? Essa patologia, ela atinge vasos de grande e médio calibre. E ela atinge em que região? Então, a camada interior do vaso, a parte interna, tem um orifício lá dentro que é o quê? O lúmen, a luz vascular. E tem um local que reveste essa luz vascular, que a gente chama de endotélio. Abaixo do endotélio, nós temos uma camada chamada de subendotélio. Então, a aterosclerose, ela se caracteriza por um processo inflamatório que vai ocorrer nessa região abaixo do endotélio. E nesse processo, o que é que vai acontecer? Vão se acumular ali lipídios, entre eles o famoso LDL colesterol, células inflamatórias, plaquetas, hemácias, outros tipos de leucócitos. Isso vai acumulando e vai acabar acontecendo o quê? Vai acabar gerando uma fragilidade da parede e vai constituir uma estrutura que vai crescendo para a luz do vaso sanguíneo, que pode desencadear até uma obstrução vascular. E veja como é que isso acontece, então, né? O que a gente chama de patogenia. Patogenia é o que mesmo, professor? É aquilo que liga a causa ao quadro clínico. Então, fatores como hipertensão arterial, tabagismo, dieta rica em gordura, tudo isso faz com que hereditariedade sejam fatores de risco, fatores predisponentes à doença. Pois estes elementos causam uma lesão inicial lá na região do endotélio. Normalmente, quem invade é um lipídio chamado LDL colesterol. E ocorre uma agressão. Esse lipídio, quando se fixa na parede, ele começa a reagir ali quimicamente e começa uma agressão. Tendo uma agressão, quem é chamado ali? O sistema imune, né? A sua defesa imunológica vai na região. Então, leucócitos, macrófagos começam a combater essa agressão. Feito isso, essas células começam a se acumular. Algumas morrem ali devido à acidez da região e outros elementos começam a migrar. Por exemplo, eu falei para vocês agora há pouco que causa uma fragilidade da parede. Essa fragilidade pode exigir o quê? Um reparo, uma cicatrização. Então, vem fatores de coagulação, então vem plaquetas ali para a região, e aquela região vai ficando o quê? Como uma inflamação edemaciada, aumenta de tamanho, as células acumuladas, aglomeradas, e cada vez mais vai prejudicando a região, até que lesa o endotélio vascular. E essa estrutura, essa placa de aterosclerose, começa a crescer para a região intravascular, podendo até desencadear uma obstrução total do vaso. Tá claro? Pode também causar uma fragilidade. Vejam, depois de saber então como é que a doença é causada, vamos falar um pouquinho sobre as complicações. Como a gente vai ter, pelo crescimento dessa massa, uma redução do fluxo sanguíneo ou até uma obstrução, pode ocorrer
um infarto agudo do miocárdio, por exemplo, se for nas artérias coronárias, um acidente vascular cerebral, se por acaso se for num vaso lá do polígono de Willis, que irriga a base do cérebro, pode ser que aconteça um aneurisma vascular, se isso ocorrer, por exemplo, na parede da artéria aórtica, isquemias teciduais. Se for numa artéria renal, pode dar um infarto renal. Se for numa artéria pulmonar, pode dar um infarto pulmonar. Então, varia essa isquemia tecidual com o tipo de vaso, né, com o vaso que foi afetado. Lembrando sempre que são mais comumente ocorre em vasos de grande calibre e vasos de médio calibre, a nossa aterosclerose. Como nós fazemos o diagnóstico? O diagnóstico vai poder ser feito, primeiro, com uma avaliação no perfil lipídico, uma dosagem de LDL, HDL, uma dosagem de triglicerídeos, pode fazer com que a gente faça o diagnóstico. Um elemento também importante é a história clínica, né? História de processos de aterosclerose na família, infarto agudo do miocárdio, ver se o indivíduo é obeso, conversar um pouquinho sobre a dieta dele, ver se o indivíduo é tabagista. Tudo isso a gente acaba na história clínica associando com os fatores de risco que nós vimos lá no item patogenia. Agora, como exame mesmo, nós podemos fazer um cateterismo. O cateterismo vai encontrar essa placa gordurosa na parede vascular, ou então vai encontrar uma cicatriz. Ou seja, né, o local onde uma placa se inseriu pode ficar lá uma cicatriz e o teu organismo pode ter resolvido espontaneamente a presença dessa placa lá. Se por acaso já houve uma lesão anterior, pode ter tido uma crise de angina, um problema de infarto, o eletrocardiograma pode mostrar uma cicatriz eletrocardiográfica de um possível elemento de aterosclerose antes. E o tratamento? O tratamento será com coisas assim básicas. Primeiro, né? Melhorar a dieta, diminuir a quantidade de gordura, fazer uma dieta mais balanceada. Sua dieta balanceada é aquela, quando a gente vai no restaurante e pesa a comida na balança? Não, balanceada quer dizer carboidrato, lipídio, proteína, água, vitamina, minerais, uma coisa balanceada. Tirar o fumo, porque o tabagismo é um fator de risco. Eu tiro a família dos doentes. Não dá para tirar o fator hereditariedade. Reduzir o colesterol da dieta, controlar a glicemia e controlar o processo de hipertensão. Pois bem, espero que vocês tenham gostado desse momento de aterosclerose, né? Uma aula bem curtinha, bem resumida, que fará com que você tenha uma ideia geral do nosso tema da semana de hoje. Ative o sininho, dê um joinha, né? Eu odeio essa parte, mas tem que falar, né? Ative o sininho, dê um joinha para você ouvir meus próximos vídeos, né? Toda quinta-feira, às 5 horas da tarde, para você, feito com muito carinho, aqui no seu canal da saúde, Professor Montanha. Até um próximo momento. Muito obrigado por tudo que vocês têm feito por mim aqui nesse canal. Um grande abraço.